Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, hoje finalmente chegamos à melhor parte, que são as escolas literárias. Essa aula vai ser curta porque já vou adiantando um pouco. Trovadorismo, humanismo não teve no Brasil. Foi pré-1500. A gente só vai ter mesmo o quinhentismo dessas escolas iniciais. Por quê? Quentismo também é fácil demais, porque eram só o Pero Vaz, né? E os padres. Então o conteúdo não era tão literário, era um conteúdo conteudista por si só, né? Vamos começar. Então aqui a gente está agora com trovadorismo, humanismo e quinhentismo. Depois aproximar o classicismo e barroco, basicamente. Então, eu vou começar pelo trovadorismo. O que é o trovadorismo? Começa no século XVI, no século XI até o século XIV, que é justamente na parte de Idade Média, feudalismo, etc. O que a gente tem que pensar? Por que não tinha escola literária antes do trovadorismo? Porque justamente começaram as pessoas a se unir depois da queda do Império Romano, começaram a se unir, reunir em feudos, né? Que foi basicamente isso que a gente aprende na história, e é com a união em feudos que a gente começa a criar uma mínima noção de identidade. Aqui no trovadorismo ainda não tem necessariamente uma identidade em si, uma identidade cultural, mas é uma identidade, é o início, é a arquitetura, é o começo de realmente se formar uma identidade em Portugal. O que é a questão agora? As obras são chamadas de cantigas. O que você já pensa por cantiga? Com certeza é uma coisa poético e musical, né? Então, assim, a gente vai estudar muito agora no trovadorismo as canções. Era uma forma, assim, de expressão que era para o divertimento, era uma coisa quase circense, sabe? Era itinerante. Os poetas que cantavam, eles iam de feudo em feudo fazendo sua farra, fazendo sua música, e era basicamente isso, né? Igual eu falei, né? Os trovadores, ele era itinerante por si, e viajavam para trocar versos, né? O tema central, amor ou escárnio. Era sempre aquela coisa, ai, meu amor, meu dengue, meu cheiro, ou, nossa, eu odeio esse cara, eu vou fazer um escárnio público dele. Eles não têm muito meio termo, é basicamente isso. Outra coisa que eu esqueci de falar, que necessariamente por ser Idade Média e feudalismo, o que você vai pensar de cara? Você vai pensar na igreja, você vai pensar no catolicismo. Então, a cultura cristã é muito impregnada no trovadorismo, impregnada mesmo. Rege todos os costumes, os valores, mesmo o pessoal se xingando adoidado nas cantigas de escárnio. A parte do amor é completamente idealizado. A mulher pura, vigente, tipo assim, Maria é sempre se espelhando em Maria, sempre se espelhando em Jesus, sempre se espelhando na igreja. Então, assim, é uma coisa que é muito vinculada. A gente tem vários tipos de cantigas. As cantigas de amor, que são a declaração de amor. Eu faço tudo por essa mulher pura. Eu faço tudo por essa mulher que é mais bonita, que é linda, que é tananã. Mas não é aquele amor carnal em si, tá? É um amor idealizado, é um amor platônico, é uma coisa muito envolvida com a culpa cristã também, mas a culpa cristã não é tão trabalhada, vai ser trabalhada mais para frente. Neste momento, é só o arquétipo, assim, daquele sentimento de amor idealizado, como fala Platão, né? Aquele amor platônico O que é mesmo. culpa cristã? Ah, tá, isso é interessante. Essa questão da culpa cristã, a gente vai começar a ver quando chega o romantismo. Culpa cristã é assim, nossa, a gente sabe que no cristianismo a gente só pode se relacionar sexualmente, essas coisas assim, quando a gente estiver casado. Antes disso, é pecado. E por consequência, o quê? A culpa cristã é tudo que a gente tem, que a gente faz de pecado ou que a gente deseja pecar, mas a gente se sente culpado. Deu para entender isso? Isso vai ser trabalhado mais para frente. Mas, por exemplo, nessa época que não se tocava nem o assunto da mulher ser ligeiramente esbelta e bonita, é uma coisa completamente centrada no amor, assim, de não paixão, de amor mesmo, amor platônico.
A mulher é bem idealizada. E a questão assim da culpa cristã. Eu ter esse desejo, nossa, eu quero me relacionar de uma forma que a Bíblia não me respalda, isso traz uma culpa cristã. E a gente vai trabalhar demais isso no romantismo, tá? Deu para entender isso? Ah, sim, tranquilo. Tá bom. Então, assim, as cantigas de amor, os cavaleiros se declarando cavaleiro, né? Aquela coisa assim, bem manjado, declarando amor e assim, realmente trazendo aquele sentimento de amor. É amor. O trovadorismo, quando não é amor, é gritaria. Então é basicamente isso. Cantiga de amigo, sempre na voz feminina. E sempre relacionada com saudade. E esse amigo aqui, no caso, não é amigo, né? É amigo, é um namorado. Então, sempre que aparecer alguma coisa assim, o amigo do amigo trovador, no Trovadorismo, meu amigo, o amigo é o interesse romântico da pessoa, entendeu? E é sempre na voz feminina. Por mais que eram homens que escreviam, porque ainda era aquele negócio, a mulher não podia escrever, a voz sempre das cantigas de amor era na versão feminina. Então, basicamente, as cantigas de amor, o homem para a mulher, a cantiga de amigo, a mulher para o homem. Como a mulher não podia falar dos seus desejos também perante ao homem, eles usavam o termo amigo. Deu para entender isso? Sim. Não podia usar o quê? Não, ela não podia se ainda tem muito isso. A gente daqui tá ó, antes de 1500, então assim, mulher e nada era a mesma coisa, era só para ser idealizada e para ter filho, nesse contexto. Então, assim, mulher não podia escrever, né? Não podia ser trovadora, aí eram os homens. Mulher só podia dançar, tá? Né? Tinha as dançarinas, elas poderiam dançar, mas agora cantar, até tinha algumas que podiam, mas agora escrever só homem. Então, assim, aí era basicamente isso, cantigas de amor, o homem para a mulher e cantigas de amigo, a mulher para o homem. Cantigas de escárnio, é uma ironia, assim, refinada e crítica indireta. Que aí tem as cantigas de maldizer, que são ofensivas e diretas, citando inclusive nomes das pessoas. Não era nada assim muito igual as cantigas de escárnio, que queria fazer uma graça, falar mal do rei, não podia falar o nome do rei, aí fazia cantiga de escárnio. Cantiga de maldizer, quando queria falar mal do comerciante que deu calote, ia lá chamava ele de caloteiro, tá vendo? Não. Isso aqui está completamente vinculado aos valores daquela época também, entendeu? Tudo que tem crítica, tem muita crítica, mas é 100% vinculado ao valor vigente. Isso a gente vai ver nas escolas literárias assim, sempre. Tem crítica? Tem, mas o que impera é o valor vigente da época, tá? Dessa vez eu fiz diferente. Gente, a questão é basicamente o seguinte: trovadorismo, humanismo e quinhentismo cai muito no Enem? Quinhentismo, mínimo. Trovadorismo e humanismo? Mais ou menos também. Mas cai. E se cair, você está preparado, né? E a gente tem que falar deles para a gente conseguir fazer as intertextualidades mais para frente. Porque sempre vão, ainda mais o modernismo. Se você não souber de tudo um pouco, você não consegue entender nada das obras do modernismo. Se essa, você vai conseguir entender alguma coisa. Então é basicamente isso. Vou começar as questões sobre trovadorismo. Em FSP 2012. Vamos ler primeiro o comando. Observando-se a última estrofe, é possível afirmar que o apaixonado. Eu vou ler o texto todo, mas se vocês estivessem com pressa, por exemplo, fazendo essa prova, vocês poderiam ler só a última estrofe, tá? Cantiga de amor, Afonso Fernandes. Cantiga de amor. Independente de qual época esse homem for ou não, se o cara tá falando cantiga de amor, tem que fazer alguma referência ao trovadorismo, não tem não? Então vamos ficar já esperto a isso. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar essa paixão que me tomou inteiro o coração. Mas não posso mais e decidi que saibam todos os meu grande amor. A tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Já que assim é, eu venho vos rogar que queirais, pelo menos, consentir que passe a minha vida a vos servir. Quando a gente fala de que é vigente, é o tema vigente, é vigente. O que tinha no feudalismo? Sucerania e vassalagem. Era o sucerano e o vassalo. Eles usam disso também o... Ó, Samira, que isso?
Vamos lendo, então. Aí, ele sempre vai ter essa questão do homem ser o servo, ele quer ser o servo desse amor, ele quer servir esse amor. Tanto a cultura cristã está encravacrado nisso, porque eu quero servir essa mulher não da mesma forma, porque senão seria... Qual que é o nome? Sacrilégio, né? Acho que é sacrilégio. Mas servir a essa mulher tanto quanto sirva a Deus. Entendeu? Tem essa questão de adoração também, a imagem da mulher. A mulher é muito semelhante a Maria no ideal dos homens dessa época, entendeu? Então, para a mulher ser perfeita, ela tinha que ser parecida com Maria. Então, vamos ler. Letra A. Se sente seguro quanto aos próprios sentimentos? B. Se sente confiante em conquistar a mulher amada? C. Se declara surpreso com o amor que lhe dedica a mulher amada? D. Possui o claro objetivo de servir sua amada? E. Conclui que a mulher amada não é tão poderosa quanto parecia a princípio. E aí? O que vocês acham que é? Samira já? Então, boa. Então, vamos. Parabéns. Que orgulho. É letra D mesmo. Obviamente, possui o claro objetivo de servir sua amada. Assim, se você tivesse lido só a última estrofe, óbvio que seria, já que assim eu venho vos rogar que queirás pelo menos consentir que passe a minha vida a vos servir. Nem eu tô esperando nada em troca, não. Ele só quer servir a mulher amada. Próximo. É correto afirmar sobre o trovadorismo que essa questão aqui nunca cairia assim no Enem, tá? Nunca. Questão conteudista assim, nunca tem no Enem. Eu só coloquei ela aqui porque realmente tem muita pouca questão de trovadorismo e eu queria fixar a matéria com vocês. A. Os poemas são produzidos para serem encenados? B. As cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas? C. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino? D. As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada? E as cantigas de amor são de origem nitidamente popular. A gente até comentou, né? Porque, putz, imagina você nunca ter uma aula sobre trovadorismo, como é que você ia marcar essa? Que o eu lírico sempre. É muito não Enem essa questão, né? Claramente. Aqui, uma coisa importante a gente falar aqui. Você parar para pensar, trovadorismo eram os trovadores, os cavaleiros lá? Pensar, você tem a tendência em pensar que é alguma coisa de caráter popular. Não é. Porque, como eu falei, eles iam para a corte declamar, eles iam para a corte falar os poemas, entendeu? Então, assim, não tem como ter um caráter popular, é um caráter universal. Era o que tinha, tanto para o rei, tanto para os subalternos. Para o rei não, né? Para o senhor feudal lá. Próxima questão. O FMG. Interpretando historicamente a relação de vassalagem entre homem, amante, mulher amada, ou mulher amante, homem amado, pode-se afirmar que A. O trovadorismo corresponde ao Renascimento. B. O trovadorismo corresponde ao movimento humanista. C. O trovadorismo corresponde ao feudalismo. D. O trovadorismo e o medievalismo só poderiam ser provençais. E. Tanto o trovadorismo quanto nem compensa terminar de ler, não. Tanto trovadores como humanistas são expressões decadente medieval. Não, essa questão só está errada porque o humanismo mas o trovadorismo não. O trovadorismo estava no auge do medievalismo. Letra C. Isso aí. A Samira tá afiada. Desculpa, eu só passei rápido assim essa porque realmente eu tinha comentado, né, que os trovadores correspondem ao Renascimento, não é ainda. O Renascimento vem depois do feudalismo. O trovadores corresponde ao movimento humanista. Não tem nada de humanista nisso, não tem nada antropocêntrico, é completamente voltado aos ideais divinos. Corresponde ao feudalismo? Sim.
D. Os trovadores medievais só poderiam ser provençais. Não. Só poderiam ser provençais? E. Tanto trovadorismo como humanismo são expressões da decadência medieval. Não, já expliquei, né? Tudo bem? Isso. Ah, já vou deixar avisada, a Ju pediu para eu falar que hoje não vai ter aula, tá? De redação. A aula dela, ela mudou essa semana para sexta, 9 horas. Tudo bem? Ok. Vamos começar então. Aí, o que é importante a gente estudar literatura? Puxando a minha sardinha. Se você nunca tivesse visto a matéria de trovadorismo, fosse fazer uma questão, porque essa questão aqui facilmente poderia ser, não exatamente nessa forma, mas poderia ser uma questão Enem. O texto vai te explicar o que é o amigo. Mas se você estudou literatura, estudou trovadorismo e sabe que o amigo significa o amante, então vamos ler a questão. Vou ler primeiro o comando. Tomemos a palavra amigo. Todos conhecem o sentido com que essa forma linguística é usualmente empregada no falar atual. Contudo, na Idade Média, como se observa nas cantigas medievais, a palavra amigo significou. A gente nem precisava ler o texto anterior, né? Se ler só o comando, você já consegue responder a questão, não precisa ler o texto. Mas eu vou ler porque eu quero mostrar para vocês as características de como é claro que um texto é trovadorismo. Quer dizer, é Vinícius de Moraes, né? Mas assim, ele está fazendo referência. Soneto de separação. Isso aí o que fica interessante? No modernismo vai ter muita referência na parte romântica ao trovadorismo. É como se fosse um retorno, mas um retorno de uma forma não satírica, mas de uma forma de trazer de volta essa devoção. Hoje, né, na época do modernismo, não tinha nenhuma culpa cristã. Então, era a devoção sem a culpa cristã. Deu para entender isso? Então, acaba fazendo uma referência ao trovadorismo. Então, vamos ler. Vinícius de Moraes, Soneto de Separação. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, o amigo significa um colega, um companheiro, um namorado, simpático, acolhedor. Qual a resposta dessa? Então tá, tomemos a palavra amigo. Todos conhecem o sentido que essa forma linguística é usualmente empregada no falar atual. Contudo, na Idade Média, como se observa nas cantigas medievais, a palavra amigo significou namorado, porque foi o que eu falei. A cantiga de amor era o homem declamando seu amor para a mulher. A cantiga de amigo era a mulher declarando seu amor para o homem. Mas por que ela não podia falar aquele namorado? Por causa do machismo na época. E também não era ela que estava falando, era o homem. Então eles usavam o termo de amigo para conseguir transmutar o sentimento feminino para eles, entendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui um soneto de amigo para a gente ver. Uma folha de amigo. Uma cantiga de amigo. Trovadorismo. Vamos achar aqui para eu ler para vocês. Cantiga
Aqui, essas são expressões do sentimento feminino. Cantiga Ai Flores do Verde Pino, de D. Jeans. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Ai, Deus, E-U-E. Gente, a escrita antiga é muito esquisita. Ai, flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado. Ai, Deus, E-U-E. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo. Ai, Deus. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me jurar a jurado. Ai, Deus. Vós me perguntades pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que são é vivo. Ai, Deus. Vós me perguntades por vosso amado, e eu bem vos digo que é vivo e sano. Ai, Deus. É tipo isso, entendeu? Claramente não é amigo dela. Eu poderia ter lido um texto para a gente ver, claramente, uma cantiga de amigo. Deu para entender agora, Samira? Porque é B? Então tá. Agora, humanismo. Movimento de transição. Tem gente que nem classifica o humanismo como uma escola literária, por ser um movimento de transição. Por que é tão difícil classificar como uma escola literária? Normalmente, o que classifica uma escola literária? São pontos em comuns dos autores da época que formam uma cultura semelhante que dá para se formar uma escola literária. Se é um movimento de transição, você não sabe se é feudalismo, você não sabe se é renascimento, Estado Novo. Estado Novo, meu Deus do céu. Estado de reis, né? Não é mais poligárquico, é oligárquico. Como que fica? Pois é muito difícil classificar, mas a gente toma pela questão da época. O humanismo foi fundamental porque é o teocentrismo da Idade Média brigando com o antropocentrismo. Você sabe o que é antropocentrismo, né? Alguém não sabe o que é? Gente, tem alguém assistindo essa. Tá, não, então se sabe, e ninguém perguntou também o que é, também não vou explicar. Não, mentira. Antropocentrismo é quando se volta para o homem. Então, saiu de uma escola voltada para Deus, para o divino, para uma escola voltada para o homem. Então, tá. Naquela trovadorismo completamente ligado à música. Já agora começa a declamar. Então, assim, agora está tendo mais uma separação clara. Não tão clara, porque ainda usam de instrumentos, mas vai ficando mais claro, é um movimento de transição. Aí a descrição da figura da mulher começa a se tornar mais humanizada, mais antropocêntrica, que tem expressão, ela tem detalhe, ela tem proporção, né? É uma descoberta da natureza, dos campos, florestas, montanhas, contratos, refúgios para amigos do amor, muito parecido com o que a gente vai ter, né, no arcadismo, mas não tanto, porque são escolas literárias completamente diferentes, que existe de época, né? Descentralização do conhecimento, porque até então era controlado pela Igreja Católica, ou seja, tudo era explicado por Deus. Por que isso acontece? Por causa de Deus. E pronto. Apoio aos valores cristãos e medievais, porque por mais que a igreja não detenha mais conhecimento 100%, eles ainda têm o rabo preso com o trovadorismo, porque ainda está em transição, não é um classicismo puramente. É uma poesia humanista, que é a palaciana, que é diferente da cantiga, por quê? Porque já não é tão 100%, não 100% voltado, mas realmente, no trovadorismo, todas as poesias eram cantadas. Agora já começa a ser declamado, sem necessariamente um instrumento junto. Tem as crônicas históricas, as novelas de cavalaria e os textos teatrais. Usar
os altos e as sarças, que é isso aqui a gente vai usar demais agora para frente. Sempre tem. Que são, de novo, textos que têm o sentido de dar uma moral. Normalmente, o teatro dessa época tinha uma moral sempre envolvida. Vou começar já as questões, porque o humanismo não, a gente cai muito pouco. Mas é bom saber, porque mais para frente, o que vai usar de intertexto vai cair demais. Tá? PUC, 2008. Gil Vicente, criador de teatro português, realizou uma obra eminentemente popular. Seu Alto da Barca do Inferno, ensinado em 1517, apresenta, entre outras características, a de pertencer ao teatro religioso alegórico. Tal classificação justifica-se por, letra A, ser um teatro de louvor litúrgico em que o sagrado é plenamente respeitado. B, não se identificar com a postura anticlerical, já que considera a igreja uma instituição modelar e virtuosa. C, apresentar estrutura baseada no maniqueísmo cristão, que divide o mundo entre o bem e o mal, e na correlação entre a recompensa e o castigo. Apresentar temas profanos e sagrados e revelar-se radicalmente contra o catolicismo e instituição religiosa. E aceitar a hipocrisia do clero e criticamente justificá-la em nome da fé cristã. Essa questão é muito boa porque eu vou fazer ela até junto com vocês. Alguém quer falar qual questão que você acha que é? Boa. Alguém mais? Tá, então eu vou começar. Letra A, ser um teatro de louvor e litúrgico em que o sagrado é plenamente respeitado. Isso aqui poderia ser trovadorismo? Não necessariamente trovadorismo, porque naquela época era cantigas, né? Mas assim, poderia, por quê? Louvor, litúrgico, sagrado, plenamente respeitado. Já não é mais tão respeitado assim, porque agora já começam as ideias antropocêntricas. B, não se identificar com a postura anticlerical, já que considera a igreja uma instituição modelar e virtuosa. Até aqui, não se identifica com a postura anticlerical? Sim, beleza, porque ainda está em transição. Já que considera uma instituição modelar e virtuosa? Não, porque aqui já começam a ter uma crítica mais racional da instituição igreja, não uma coisa tão cega e bitolada igual era um trovadorismo. C. Apresentar a estrutura baseada no maniqueísmo cristão, que divide o mundo entre o bem e o mal na correlação entre recompensa e castigo. É baseado, exatamente isso. É uma estrutura baseada no maniqueísmo cristão, bem e mal. Ainda se baseia nisso. Por mais que já esteja em transição, ele ainda se baseia nisso. D. Apresentar temas profanos e sagrados e revelar-se radicalmente contra o catolicismo e instituição religiosa. Gente, em transição não tem nada de radical. É uma coisa devagar e lenta. Então, não é radicalmente contra o catolicismo. E aceitar a hipocrisia do clero e criticamente justificá-la em nome da fé cristã. Não, isso já acontecia antigamente, mas nessa época não acontece mais. Então, resposta, letra C. Agora eu vou ler essa questão, porque eu acho que esse texto é muito importante. Gente, o Alto da Barca do Inferno foi uma coisa muito revolucionária, tá? E é uma coisa, assim, que influencia até a literatura brasileira, tá bom? Os altos e as farsas. Então, para responder as questões a seguir, leia o excerto de Alto da Barca do Inferno, do escritor português Gil Vicente. A peça prefigura o destino das almas que chegam a um barco do mar, onde se encontram duas barcas. Uma destinada ao paraíso, comandada pelo anjo, e outra destinada ao inferno, comandada pelo diabo. Vem o frade com uma moça pela mão, e ele mesmo, fazendo abaixo, começou a dançar, dizendo... O frade. O diabo, que é isso, padre? Quem vai lá? Frade, deu grátis, sou cortesão. Diabo, danças também o tordião? Frade, por que não? Vê como sei. Pois entrai e eu tangerei, e faremos um serão. E essa dama, porventura? Por mim a tenho eu, e sempre a tive de meu. Fizestes bem, que é lindura. Não vos punham lá censura no vosso convenção? Tá vendo o frade falando que tinha caso com essa mulher. E aí o diabo perguntando, mas eles não te censuravam isso, não?
e eles fazem outro tanto, ou seja, eles fazem até pior do que eu. Que preciosa clausura! Entrai, padre reverendo. Para onde levar a gente? Para aquele fogo ardente que não temestes vivendo. Juro a Deus que não te entendo. E este hábito não me val? Gentil padre mundanal, a Beelzebub vos encomendo. Corpo de Deus consagrado, pela fé de Jesus Cristo, que eu não posso entender isso. Eu hei de ser condenado? Um padre tão namorado e tão dado à virtude, assim Deus me dê saúde, que estou maravilhado. Não façamos mais detência, embarcai e partiremos. Tomareis um par de rins. Não ficou isso na avença, pois dada está já a sentença. Por Deus, essa seria ela? Não vai em tal escaravela, minha senhora Florença? Como? Por ser namorado e folgar com uma mulher? Se há um frade de perder com tanto salmo rezado? Ora, estás bem arranjado, mas estás tu bem servido. Devoto padre marido, a vez de ser capingado. Alta barca do inferno. O que é a crítica? O padre que estava namorando e ele estava achando que ia ser completamente consagrado depois de morrer, que ele ia para o céu, e não ia ter perigo de ele ir para o inferno. Foi para o inferno. No excerto, o escritor satiriza, sobretudo, a compra do perdão para os pecados cometidos, b. Preocupação do clero com a riqueza material, c. O desmantelamento da hierarquia o desmantelamento da hierarquia eclesiástica, d. A concessão do perdão a almas pecadoras, e o relaxamento do costume do clero. Qual a resposta dessa? Exatamente. Letra E. Não é a compra do perdão, porque ninguém comprou nada. Preocupação da riqueza material. Não é a crítica dessa vez. Ele critica sim, mas não nesse texto. Desmantelamento da hierarquia, também não vai criticar isso. D. A concessão do perdão das almas pecadoras. Ninguém foi perdoado. Relaxamento dos costumes. E agora, por último, eu falei que a aula hoje ia ser curtinha. Quinhentismo. Formação da literatura brasileira. Agora a gente fica assim, agora finalmente a gente chegou no Brasil, porque isso tudo assim acontecia na Europa. A gente fica com gosto, quero mais querendo saber o que acontece para lá, mas agora é o momento de esquecer. Agora a gente vai tomar por parte do século XIV ao século XV no Brasil. Estava acontecendo aqui simultâneo ao quê? Ao humanismo. Então, assim, formação da cultura. Foi no momento que o primeiro português pisou no solo brasileiro, começa o quinhentismo. A gente tem essa mania e esse costume de esquecer que o Brasil, era o que quer que fosse, antes de ser colonizado. Isso a gente tem que lembrar que as escolas literárias é completamente eurocêntrico. Tudo que acontece da Europa para cá, e nunca do que é de cá para a Europa. Então a gente tem que pensar o seguinte: não podemos esquecer que antes do quinhentismo havia sim pessoas fazendo arte da forma que fosse, fora dos moldes eurocêntricos, mas existia uma arte. É uma questão que o Enem tende a relevar, tá? Então, assim, se tiver alguma questão assim, só houve cultura depois que os portugueses chegaram, mentira, já existia. Mas a gente tem essa visão do descobrimento do país, da Europa para o Brasil, mas o Brasil sempre existiu. É tão antigo quanto a Europa. Deu para entender isso, gente? Sim. Então, esse quinhentismo é a base, assim, é o início. São as primeiras cartas escritas aqui, eram os portugueses que chegaram, essa foto aqui, essa pintura aqui, todo mundo cansado de ver que é a primeira missa rezada no Brasil, entendeu? Então, assim, ela começa, a literatura em si mesmo, a literatura brasileira, começa em 1600 com Barroco. Mas, assim, teve a produção escrita antes de começar, que é a produção não necessariamente literária, não era uma linguagem necessariamente literária. Eram textos informativos, não tinha nenhuma preocupação com a estética, era uma preocupação informativa, que tem caráter descritivo e informativo. Primeiro texto escrito no Brasil, carta de descobrimento, Pedro Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. O que ele escreve nessa carta?
achamos esse país, tinha muita gente pelada, que ficaram assustados quando a gente chegou. E aí a gente tá vendo aqui que tem muita coisa, tem umas árvores grandes, tem um monte de bicho, tem um monte de fruta, tem um monte de tanta coisa. E esse pessoal aqui, eu acho que vai ser bom a gente chegar aqui e colonizar. A carta é exatamente isso. Por mais que tenha um caráter informativo, o Pero Vaz estava querendo convencer Dom Manuel a vir ao Brasil para colonizar. Entendeu isso? Então, ela não é necessariamente 100% informativo, um texto que só tem puramente por base informar. Era um texto que tinha também a intenção de convencer Dom Manuel a colonizar o Brasil, porque Pero Vaz considerava o Brasil uma terra fértil. Tá? Além disso, teve a produção religiosa pelos padres jesuítas, que aí configura o padre José de Anchieta. Eram várias historinhas, musiquinhas, para salvar os índios. Assim, eu coloquei várias aspas, porque realmente, salvar os índios do paganismo. Então, assim, eles fizeram uma colonização tremenda, tanto de língua quanto de cultura, de religião, de tudo. Usurparam dos indígenas e era o caráter realmente desses escritos pelos padres era catequizante. E os padres usaram, em compensação, eles organizaram os primeiros dicionários e gramáticas da língua nativas, porque eles tinham necessidade também de conversar com os nativos para poder colonizar, né? Então, é basicamente isso. Quinhentismo não tem muito o que ficar floreando, é isso e é isso. O trecho acima pertence a um dos primeiros escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. Quando você vê assim, primeiros escritos considerados pertencentes à literatura brasileira, quintíssimo. Do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de literatura... Que é isso, Samira? Hoje você está apressada, mais do que eu. Eu acho ótimo isso, muito obrigada. A feição deles de serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos, bom nariz, bem feitos, andam nus sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Isso aqui é culpa cristã. A vergonha. A parte íntima é uma vergonha, entendeu? Isso é culpa cristã. Pois é, mas aí já vi a carta do Vaticano e logo... Aí, tá vendo? É isso aí. Por isso que a gente tem que ler o comando antes de ler o texto. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido um osso verdadeiro de comprimento de uma mão travessa. Então, não era só um dedo, né? Era uma mão. E da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Então, é uma literatura de informação, de cordel, naturalista, ambientalista ou arte? Vai, André, fala o que você acha. Tá. É de informação. Por que não é naturalista? Porque naturalista é outra corrente, é outra escola literária que a gente vai ver mais próxima do modernismo, entendeu? Não é... Ó, tira ideia. Tudo bem, tudo bem. Tá, porque o cara tem informativo mesmo, né? Tanto que eu acho que eu coloquei no... Ah, deixa isso pra lá, porque senão eu vou fazer cagada aqui com esses slides. Isso, exatamente. Que era que eu falei, né? Os padres jesuítas e a de formação era do Pedro Vaz, o pessoal que vieram com as embarcações. Tem o nome disso, né? Isso. Boa observação, Samira. Muito obrigada. Tá, essa questão que eu achei não fala de onde é, mas eu gostei, por mais que essas questões de 1, 2, 3, 4, 5 não caiam no Enem, é bom saber porque elas sempre reforçam a matéria. Então tá. Partindo da leitura das 3 citações da carta de Pedro de Camina, a seguir. Ali ficamos um pedaço bebendo e folgando ao longo dela, entre esse arvoredo que é tanto tamanho, tão vasto, de tantas plumagens que homens as não podem contar. Há entre eles muitas palmas, do que colhemos muitos e bons palmitos. Parece-me gente de tal inocência que, se homens
se homem os entendesse a ele, a nós, seriam logo cristãos. Porque eles, segundo parece, não têm nem entendem nenhuma crença. E, portanto, se os degregados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção da vossa alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, ao qual praza nosso Senhor que os traga, porque, certo, essa gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Eles não lavram nem criam, não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outro animal, que costumada seja ao viver dos homens, nem comem senão desse inhame que aqui há muito, que é a mandioca, né? E dessa semente de frutos que a terra aqui se lança. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios que não somos nós tanto com quanto trigo e legumes comemos. Trata-se de um documento histórico que exalta a terra descoberta mediante o uso de expressões valorativas dos hábitos e costumes de seus habitantes, o que, de um lado, revela a surpresa dos portugueses recém-chegados, têm a intenção de instigar o rei a dar início à colonização. Ao afirmar que os habitantes da nova terra não têm nenhuma crença, Caminha faz uma avaliação que denota seu desconhecimento sobre a cultura daqueles que habitam a terra descoberta, pois todos os grupos sociais, primitivos ou não, têm suas crenças e mitos. 3. Caminha usa a conversão dos gentios como argumento para atrair a atenção de rei Dom Manuel sobre a terra descoberta, colocando mais uma vez a expansão da fé cristã como bandeira dos conquistadores portugueses. 4. Ao afirmar que os habitantes da terra descoberta não lavram nem criam alimentos que a natureza lhes oferece, Caminha tece uma crítica à inaptidão e inércia daqueles que vivem mal, utilizando por desconhecimento as riquezas naturais da região. 5. As citações revelam que a Carta do Achamento do Brasil tem por objetivo descrever a nova terra de modo a atrair os que estão distantes pela riqueza e beleza do que é possuidor. Vocês querem um tempinho aqui na questão para vocês verem o que vocês acham que é certo? Ou posso passar? É basicamente. Ah, desculpa. Estão corretos. Volta lá rapidinho. Vou voltar. Eu estou com medo de passar o slide da questão. Ah, deu certo. Vou esperar então. E aí, gente? Deixa eu ler a 4 ali de novo. Ai, que medo. Acho que vai dar a resposta. Desculpa. Eu tento, cara, eu não sei o que acontece com esse negócio de passar slide. Eu passo aqui pro lado, passo, aí eu aperto a tela, vai pra. Ai, que raiva, viu? Desculpa, gente. Mas tá bom. Olha, eu vou falar, quando eu faço eu trago as questões para vocês, eu tento sempre tento não, eu sempre faço elas antes. Como que eu fiz essa questão, assim, de cara? Eu li todas primeiro, e aí depois eu vi as alternativas. Aí, o que eu vi? Eu vi que só uma tinha a questão 5, o número 5. Aí eu falei assim, ó, que engraçado, né? Então, ou é essa questão, ou é qualquer uma outra.
Voltei. Li a número 5. As citações revelam que a Carta do Achamento do Brasil tem por objetivo descrever a nova terra de modo a atrair os que estão distantes pela riqueza e beleza do que é possuidora. Então é essa, entendeu? Mas vamos ver por que as outras não são. Ah, sim. Mas, assim, a 4 não é por quê. É porque é a única que está errada, né? Ao afirmar que os habitantes da terra descoberta não lavram nem criam, que eles falam assim, não lavram, e eu apontando com o dedo aqui na tela, achando que vocês estão vendo. Eles não lavram nem criam. Alimentam-se do que a natureza oferece. Tá. Caminha tece uma crítica à inaptidão e inércia daqueles que vivem mal, utilizando por desconhecimento as riquezas naturais da região. Mas ele não fala que eles vivem mal. Aí ele fala assim, e com isto andam tais e tão rígidos e tão nédios que o não somos nós tanto com quanto trigo e legumes comemos. Ele está falando assim, e mesmo comendo só essas coisas que a natureza dão, eles são tão fortes como nós, que comemos trigo e legumes. Entendeu isso? Por isso que não é, ele não falou que o pessoal é fraco. Até porque ele não pode escrever isso numa carta e mandar para o rei e falar assim, então o que eu quero com esse povo fraco? Deu para entender isso? Ah, tá. Entendeu? Porque o caráter desse texto, necessariamente, é convencer. Então, ele não vai estar falando mal do pessoal, que ele quer convencer o cara para, né, trazer o pessoal para cá, vai ficar falando mal da terra. Eu acho que daí é bem difícil. Por isso que dá uma elogiada neles, né? Eu acho isso Ué, meio estranho no lógico, texto. lógico, e elogiam muito. Elogiam demais, porque querem que tragam eles para cá, porque eles são bons, porque eles são fortes, eles são mansos, entendeu? É uma visão idealizada, continua idealizando o índio, entendeu? Questão mais cara do Enem do que essa tem texto 1, texto 2, texto 1, qualquer texto, e texto 2 só uma imagem. Sempre cai. Texto 1, enunciado primeiro. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que: texto 1. Andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais, e parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Segunda imagem, uma imagem do Portinari, tá? Ó, ele, a caravela chegando aqui, tá vendo? E eles aqui preparados e com a mão, esse aqui tá com a mão na cabeça, esse aqui tá ajoelhado, esse aqui tá todos apontando, todos com lanças, tá vendo? Parece esse aqui, ó, não sei se dá para ver, mas ó, tá olhando para trás meio que gritando a família. Olha, gente, o que é isso? É um espanto, né? Tá vendo? Tá todo mundo assim, mão na cabeça, essa situação. Vamos para as alternativas. Primeira alternativa. A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. C. A carta com testemunho histórico-político mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. E. A pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidos em um mesmo momento histórico retratando a colonização. E aí?
Vocês querem que eu faça essa questão com vocês? Calma aí. Só terminar. Claro. Se quiserem que eu volte no texto, eu volto, tá? Vou voltar no texto e na tela, tá? Ok. Vou fazer essa questão com vocês, tá bom? Beleza. Tá, olha aqui. Texto 1 tá falando o quê? É a carta de Pero Vaz de Caminha. É uma carta escrita no quinhentismo. É uma carta que é idealista sobre o território brasileiro. É uma carta que fala que os índios são bonzinhos. É uma carta que fala que tem um caráter informativo, de dar informações sobre o Brasil para a corte, mas de uma forma convencendo a corte a colonizar o Brasil. E o texto 2 é o Cândido Portinari, que é do século passado nosso, que era de crítica, que foram um dos nossos pintores mais famosos, mais aclamados, do cubismo, e ele fazia telas que mostravam, por exemplo, quem não conhece a tela dele dos Os Retirantes, ele mostrava a fome, ele mostrava o que realmente acontecia. Mesmo que ele não seja contemporâneo do texto 1, ele fez uma tela sobre o texto 1. Dá uma visão do índio para a caravela, não uma visão da caravela para o índio. Estão conseguindo ver a importância disso? Então vamos. Letra A. Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Não é com a estética que eles se preocupam com o conteúdo, com a informação que eles estão passando. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Ele não está contestando nada. A linguagem de Portinari é completamente moderna. Entendeu isso? A gente vai falar de Portinari no modernismo. Letra C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Perfeito. Realmente, a carta é o testemunho do colonizador sobre o indígena. Já a tela é a visão do indígena para o colonizador. Tá? D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística? Não, eles têm temas completamente diferentes. Eles cumprem função social e artística diferentes. Letra E. A pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidos em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Não foi no mesmo momento histórico. Portinari não é contemporâneo de Pero Vaz. Resposta letra C, tá bom? Gente, é isso. A dica da semana para vocês é assim: quando a gente fala de autos, como a gente falou no humanismo, o que é a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês? É o Auto da Compadecida. Ariano Suassuna é genial, genial, genial. Quando a gente estava lendo aquele texto, do Alto da Barca do Inferno, o tanto que é parecido com o linguajar que o Ariano Suassuna trouxe para o Brasil, na verdade, o Ariano Suassuna conseguiu colocar de uma forma tão brasileira os autos.
não é? Com aquela cena do diabo no juízo final e Jesus, com aquela cena do enterro do cachorro. O Ariano Suassuna é genial. É uma pessoa assim, maravilhosa que infelizmente partiu, mas é uma pessoa que a gente merece dar o valor. O que é a minha dica para vocês? Que é uma coisa que eu amo fazer. Estar em casa sem nada para fazer. E a gente sempre tem alguma coisa para fazer, mas a gente prefere pensar que não tem nada para fazer. Entra na internet, digita no YouTube, Ariano Suassuna. Coloca, sei lá, tem vários bons, mas coloca assim, Ariano Suassuna falando sobre Disney. Gente, ele é genial, ele é inteligente, ele consegue fazer tudo de uma forma linda, consegue falar super bem, inteligente, 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 tá? Tira um tempinho, faz isso, é legal. O Ariano Suassuna sempre cai em vestibular. Ele é uma pessoa incrível e eu acho que vocês vão gostar disso, tá bom? Minha aula acabou. Hoje foi curtinha mesmo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Só uma dúvida que você falou do Suassuna aí, eu queria saber se o livro do Alto da Compadecida tem mais coisa que no filme, que eu acho aquele filme tão bom, eu queria mais dele. Então, vou falar para vocês. O livro, ele é escrito em forma de auto. Então, ele é, consequentemente, escrito de uma forma teatral. Eu, particularmente, não gosto tanto de ler coisa teatral. Não gosto da sequência teatral. Mas, o Ariano Suassuna elogia muito o filme. Se você quiser ver mais do filme, a Rede Globo agora lançou o seriado Auto da Compadecida. Eu acho que tem até no Globoplay. Que tem cenas que não tem no filme, tá? Ah, sim. Entendeu? Mas o livro é bem legal, tá? As cenas tem algumas cenas compatíveis, sim. É bem aquilo mesmo. Depois, eu perdi a questão. Porque tinha uma questão que falar que tinha uma parte da cena do Ariano Suassuna. Peraí, vou terminar de gravar a aula aqui e eu vou mostrar para você. Gente, boa noite, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Não, não, tem não. Tá bom. Muito obrigada, viu, gente? Deixa eu parar de gravar aqui.